dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes do Da Ponte Pra Cá. Estamos de volta após um longo tempo para comentar dessa vez as eleições, né? O pós-eleições. Meu nome é Guilherme Wunder, jornalista do Jornal Semana, apresentador desse podcast querido. Estou ao lado do meu amigo Matheus. Tudo certo, Matheus? Boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Estamos de volta aqui depois de um hiato que foi um hiato não programado, né, Gui? Mas também meio programado, assim, porque no fim as eleições tomaram a energia desses hosts que te falam, né? Então, assim, foi muito difícil a gente conseguir compilar as informações a tempo de poder fazer um podcast que fosse legal pro ouvinte. Então fica aqui esse disclaimer, né, de por que a gente também não fez. Mas voltamos agora com tudo, né? Com muita vontade e vontade de mudar, trazendo aqui o nosso balanço das eleições aqui, em Alvorada, nosso querido município, né? Isso aí, gente. Hoje, para lembrar todos, é dia 10 de outubro, dia que a gente está gravando, né? 4 dias pós-eleições. E acho que vamos para nossa análise, né, Matheus? Falar um pouquinho do que a gente esperava, do que a gente errou, do que a gente acertou, do que a gente espera, projeções para o futuro. Vamos lá? Vamos! Isso aí, gente. Começando nosso podcast, nesse programa especial de eleição, acho que vamos começar falando um pouco do que a gente esperava, né? A gente acompanhou, fizemos vários programas acompanhando o cenário político da cidade, era uma coisa que nos ansiava muito, né? Nos ansiava muito. A gente esperava aí uma eleição difícil, mas não sei se nas nossas projeções a gente apontava com o Douglas Martello prefeito, né? Porque quem não sabe, Douglas Martello, quem não vive em Alvorada e tá vendo o podcast, o Douglas Martello. Que acordou hoje. O Douglas Martello do PL ganhou a prefeitura. A gente projetava uma eleição mais entre a Estela e o Schumacher, que era um cara que a gente achava até que nem iria concorrer, e depois nos surpreendeu concorrendo. A Neuza Brus ficando em quarto lugar, acho que já era um esperado por nós, né? A gente falava da dificuldade dela de agregar nomes, da falta de carisma e de nunca ter ido para um cargo público, né? Que eram pontos dela. Mas eu acho que o que surpreende mais talvez tenha sido isso, assim, o Schumacher ter ficado em terceiro e o Douglas ter vencido essa eleição com 2.500 votos, mais ou menos, aproximadamente a mais que a Estela, né, Matheus? Estela que era um pouco talvez mais favorita por ser uma deputada. A gente também analisava o movimento nacional de que o PT tinha se elegido na última eleição, o PT tinha aumentado bancada de deputados na Assembleia, mas não foi isso que se refletiu no município, né? Foi uma eleição de surpresas, eu diria, né? Não que o Douglas não tenha uma carreira, principalmente em tentativas de ser prefeito, né? Porém, ninguém, assim, não sei, até talvez internamente não colocaria o Douglas como o primeiro lugar, assim, né? Sendo bem sincero. A gente mesmo falou bastante sobre a disputa entre Schumacher e Estela, né? Mas no desdobrar da campanha, a gente acabou vendo o que não se traduziu. Pra mim, agora a minha opinião, não do podcast nem nada, eu acredito que a candidatura do Schumacher é a que saiu mais enfraquecida assim, desse pleito, assim, porque eu acho que ninguém esperava um terceiro lugar, né? Na realidade, todo mundo tinha bastante expectativa em cima de uma possível candidatura de Schumacher e, no fim das contas, não se traduziu, né? Eu acho que a única coisa que a gente acertou realmente nas nossas predições é a questão da Neuza, né? Que essa aí não foi surpresa para ninguém de que foi um resultado irrisório, né? Para a competição, usando a máquina pública e tendo um partido, uma sigla de peso que é o MDB, né? Um partido que sempre figura nos primeiros lugares ali, e compõe governo, né? E que, né, querendo ou não, tinha a chancela do Apolo. Mas agora a gente esperar o que vai ser esse governo do Douglas Martello, né? E o que ele pode articular, né? Ou não articular, tendo em vista que foi uma campanha de diversos ataques, né? Entre os 3 primeiros colocados ali, né? A gente viu, para quem acompanhou, né? O Gui até foi um dos entrevistadores, né? Das sabatinas e dos debates que ocorreram entre os candidatos. E a gente via ataques explícitos, assim, entre esses 3, assim, o que é uma coisa normal, faz parte de campanhas, né? Mas, cara, Douglas Martello tá aí, ganhou, e 2.500 votos pode até não parecer muito, mas para Alvorada é uma distância
ok, né? E outra coisa que a gente tem que ressaltar é que desde o início, né? Desde o começo das apurações, o Douglas estava em primeiro lugar, né? Não teve nenhum momento em que a gente viu alguma virada e depois uma contra-virada. Não. Ele sempre, desde o início da apuração até o final, né? E depois olhando ali as atas de cada colégio, né, eleitoral, a gente também viu que sim, ele fez uma votação expressiva em vários lugares da cidade, né? Não foi localizado em um lugar e tal. Ele teve uma votação ok em vários lugares. Não, falando da Neuza ali, dessa questão, o que surpreende muito é que, como tu disse, né, a gente fez esse levantamento, e se a gente pegar a coligação, o MDB foi o segundo partido que mais fez voto a vereador. Foram 11.468 votos. Isso significa que dos vereadores do MDB, nem todo mundo votou na Neuza. E se a gente aumentar um pouco essa projeção e pegar o PSD, o Podemos e o PRD, que era a coligação, essa coligação fez 27.869 votos. E a Neuza só 10 mil votos. Significa que 17 mil aproximadamente, a gente está arredondando números, né? 17 mil pessoas votaram no vereador da base do MDB, mas não votaram na Neuza. Isso é uma coisa que tem que se analisar até internamente o movimento democrático brasileiro, né? Fazer essa análise. A gente viu assim que o prefeito Apolo esteve em 2 atos que eu tenha visto, olha que eu acompanhei diversos atos pelo Jornal Semana, em 1 ou 2 vídeos das redes sociais da Neuza. Diversos secretários da administração municipal do alto escalão a gente não viu nas atividades. Então parecia que até o próprio governo, até o próprio MDB não estava 100% fechado no nome da Neuza. Enquanto a gente vê, por outro lado, isso que tu falou, né? O PL, o Douglas fazendo boas votações em diversas escolas, não teve só um reduto eleitoral, e o PL crescendo, né? O partido que mais fez votos a vereador, teve 11.369 votos a vereador, ficando na frente do MDB e do PT. E a coligação dele fez 20.954 votos. E ele 29 mil. Então teve 9 mil pessoas que não votaram em vereadores da coligação do Douglas, mas acabaram votando no Douglas, que podem ter vindo provavelmente do MDB, né? As outras contas, o Schumacher também fez mais votos que a coligação dele, a Estela mais votos que a coligação dela. O MDB que acabou meio que traindo essa coligação, né? Como a gente já conversou muito, a municipalidade no Brasil é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes o pessoal tende a colocar um eleitor como 100% de esquerda ou 100% de direita, e muitas vezes isso aí não se reflete na realidade. Eu garanto que deve ter vários eleitores aí que votaram para prefeito na Estela e no vereador do PL e vice-versa, né? E isso aí acontece muito. A gente tem essa discrepância grande aí do MDB, então assim, os votos do Douglas são justificáveis, né? E como tu falou do PL, né, que cresceu muito, mais à frente a gente vai falar um pouco sobre vereadores e tal, mas o PL cresceu nacionalmente, né? Não é um fenômeno só da Alvorada, né? Eles fizeram mais de 400 prefeituras e um negócio assim, isso, né? Isso. Eu posso estar equivocado aqui nos números, mas é alguma coisa em torno disso, né? O que representa a maior vitória na eleição brasileira aí, né? Então, assim, é um fenômeno que faz sentido se a gente observar numa análise mais macro. E na Alvorada não passou incólume desse negócio. Nosso balanço só que realmente é uma surpresa para a Alvorada, porque nenhum analista, né, ou alguém que se diga analista político da Alvorada assim, colocava o Douglas como primeiro lugar e de uma maneira tão assim concreta, né, na municipalidade toda, né. E falando um pouco dessas lideranças do executivo, assim, já que a gente está falando dessa eleição de prefeito, acho que essa eleição também serve para um pouco, assim, a gente vendo o Schumacher de fato sair derrotado por ter ficado em terceiro. A gente vai ter o nosso terceiro bloco vai ser um pouco falando de futuro, né? Mas, assim, diversos nomes que eram considerados influentes e importantes da política de Alvorada acabam perdendo espaço, né? A gente viu, por exemplo, o Carlos Brum com o discurso do voto útil, que ele já tinha feito isso na última eleição, não deu certo. A gente vê o Giovanni Garcia, que foi vice-prefeito, foi vereador, não sendo mais uma figura tão influente. E a gente vê lideranças jovens surgindo na Câmara, um prefeito jovem como o Douglas, um vice-prefeito jovem como o Valmor, e eu acho que essa eleição pode ter servido para aposentar algumas pessoas, o próprio professor Borba, assim, o próprio Marcos Barcelos, que era o vice-Schumacher. Óbvio, a gente não está aposentando ninguém, daqui a pouco essa pessoa pode concorrer a vereador ou prefeito na próxima eleição e voltar, né? Até porque a gente é contra o etarismo aqui, né? Isso. Apoia, assim, a causa do idoso, né? Mas, assim, a gente vê que ela, neste momento, é uma eleição que aposenta algumas lideranças e alguns estigmas da cidade, né?
E eu acho, cara, indo mais além, eu acho que aposenta até algumas verdades que a gente tinha pelas eleições da Alvorada, né? A gente conversa muito assim nas internas aqui, na reunião de pauta aqui com a nossa equipe, né? De que a Alvorada era um lugar em que acontecia muito na rua a eleição, né? A gente botava bastante peso em panfletagem, a gente botava bastante peso em presença na rua, carreata, esse tipo de coisa, né? E a gente viu, né, principalmente na campanha do Douglas, assim, um esvaziamento da rua, e daí é entender, né, para onde que foi os esforços da campanha, né, que é importante a gente saber, e talvez a Alvorada tenha entrado no mundo digital das campanhas, né, a atuação das redes sociais, que tem crescido cada vez mais, parece até um papo de um sociólogo que está atrasado, né? Mas é uma verdade, a Alvorada demorou a entrar nesse ritmo digital, mas talvez essa seja a eleição de divisor de águas, né? É, um ponto de inflexão dentro aqui da Alvorada, né? Para digitalizar as campanhas, e isso aí também deve estar sendo pauta em todos os partidos hoje, né? Pelo menos deveria ser, né? Deveria ser, né? Principalmente nos que foram derrotados, né? O que aconteceu de errado, né? Isso aí é uma coisa que deve ser pensada, né? Eu acho que com certeza sim, a gente vê esse movimento, a gente tem aí, que daí a gente vai entrar depois na eleição de vereador, assim, um pouco dessas questões de fenômenos, se isso não foi uma eleição atípica ou se de fato é uma tendência. Mas sim, a gente vê, por exemplo, andando pelas ruas, a campanha do Douglas é que talvez tinha menos gente na rua ou menos material, com exceção de alguns expoentes a vereador, assim, que a gente via muito de banner, muito material, mas se não. E foi uma eleição, mas tinha muito material de rede social, vídeo, impulsionamento, e a gente viu que teve resultado, né? Quem andava na rua não achava que o Douglas poderia se vencer a eleição, mas foi o que se refletiu nas urnas, né? Então, de fato, se esse é um movimento que a Alvorada vai de fato vir, ou se foi uma eleição atípica, só a gente tem que, óbvio, a gente não é estudioso da área da comunicação digital e de campanha eleitoral, mas mas que os estudiosos estejam avaliando isso, né? Porque a Alvorada, querendo ou não, é o 12º maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, né? É um município importante politicamente ter pro prefeito, né? Eu admiro muito a tua humildade, né, Gui? Como tu fala que tu não é um estudioso da comunicação, mas tu é, né, cara? Tu é um cara pós-graduado, um cara que tem a sua caminhada, né? E eu já li trabalhos teus, né, e sei que tu é desse tipo, assim, né? Um cara digitalizado. Só que, sim, é muito difícil fazer uma análise quantitativa e qualitativa dentro das redes sociais, né? Porque a gente trabalha com canais que muitas vezes não são abertos à informação, né? Então é muito difícil rastrear. Na rua a gente tem a nossa percepção de visão, né? A gente também, outra coisa que é bom pontuar é que eu, pelo menos, cansei de ver candidatos a vereadores da legenda do 15 sem a foto da Neuza, né? Isso aconteceu bastante. Ou Santinho sem o prefeito tá colocado ali. Outra coisa que a gente viu foi a abertura para apoio de outros, né? Principalmente ali um cara que é de redes sociais, que é o PG Boca Aberta lá, assim, todo mundo deve conhecer, ou se não conhece, às vezes é melhor não conhecer, né? Mas que ele era um vereador com voto 15 e que no fim abriu voto pro Schumacher, né? Esse fenômeno aconteceu muito pela, não vou dizer fraqueza, mas pela a falta de certeza no nome da Neuza, né? Que esvaziou a candidatura do MDB no final. A gente falou bastante da eleição de prefeito, né, Matheus? E agora a gente vai um pouco falar da eleição de vereador. A eleição de vereador, dessa vez a gente teve aí 6 vereadores sendo eleitos pela primeira vez, sendo que 4 deles nunca tinham assumido, né? 2 deles, que eram o Elias Fernandes e o Marquinhos, haviam sido suplentes no último pleito e por causa disso já tinham exercido o mandato de vereador, né? O Elias, quando o ex-vereador Juliano Nascimento veio a óbito na pandemia, e o Marquinhos, quando a Neuza do Salgado se tornou secretária de Educação. E a gente tem também, por outro lado, 4 novos vereadores pelo primeiro mandato, né? O William Schumacher, que é o sucessor do Cristiano Schumacher, candidato a prefeito. Professor Cleiton, que vem do coletivo do ex-prefeito professor Serginho. Éder Fraga, filho do ex-vereador Wagner Fraga.
E Felipe Gil, que é conhecido no bairro Americana lá, porque a família Gil tem as olarias lá no bairro Americana e tudo mais. Tem um comércio próximo a Piratini, se não me falha a memória também. São os vereadores novos. Pro nosso bolão, assim, que a gente tinha postado, a gente não tinha colocado. A gente tinha colocado o Éder e o William entre esses nomes. A gente não tinha colocado o Cleiton e o Felipe Gil. Mas a gente gravou o nosso bolão logo no início da campanha. O Felipe Gil, depois a gente viu que tinha muito material na rua, e talvez os candidatos do PL o que mais tinha material na rua. Então, não foi uma surpresa, talvez a surpresa seja da votação dele ter passado os 2.000 votos, assim como a surpresa foi o Daniel Bordin fazer 4.900 votos e se tornar o vereador mais votado da história da cidade, ultrapassando a eleição do Schumacher em 2012, que era a maior até então. A gente também não achava que o Elias voltava, né? A gente projetava que o Republicanos faria 3 cadeiras, que uma das cadeiras seria a do Bala, e ao invés do PRD fazer 2. E a gente achava que o Walter Sleifer, vice-prefeito, entraria, né? O Rosseto do sindicato, a gente também achava que era um cenário. O Cristiano Oliveira fez uma votação expressiva, mas a gente acertou ao dizer que a gente achava que pelo partido ele não entraria. A mãe Michele fez mais de 1.500 votos, a gente também achou que não entraria pelo partido. O Guerin foi uma surpresa, também chegou nos 1.500, mas o União Brasil não fez legenda, né? Mas foi uma eleição assim com pouca renovação, acho, assim, porque, como eu disse, 6 novos, desses 6, 2 já tinham sido eleitos, já tinham sido ocupadas cadeiras, são só 4 novas, desses 4, 2 de família política, né, o William e o Éder, e a gente tem uma Câmara que também, mas o PT aumentou o número de cadeiras, o PL aumentou também de 2 para 3, não sei o que tu acha de seleção a vereador, Matheus, o que tu avalia, assim? Eu acho que outra menção que a gente tem que fazer é o próprio Júlio Bala, né, que se envolveu em polêmica e tal, fez uma votação expressiva, mas não conseguiu entrar, né? Mas para vereador, assim, não vamos dizer que a gente errou tudo também, né? A gente conseguiu compor bastante parte do nosso. A gente até tinha falado que talvez o PT faria a 3ª cadeira, né? O que ocorreu no final, né? A gente só não tinha a ideia de que o professor Cleiton seria um fenômeno tão grande, né? Ninguém apostava que ele seria o vereador mais votado pelo PT. Eu vou te dizer que eu não posso falar, mas eu acredito que até ele ficou surpreendido no final das contas, né? Porque foram 1.600 votos, se eu não me engano. 1.469. 1.469, quase 1.600. Arredondando, né? A gente dá quase 1.600 votos. Mas assim, o que a gente não pode olhar pro lado é o Daniel Bordin, né? Que é um cara que é nativo de redes sociais, né? E daí também corrobora o que a gente estava falando ali no negócio de prefeito. Nessa digitalização das campanhas de Alvorada. E, cara, 4.900 votos é muito voto para um município como Alvorada, assim. O cara tem que ser um fenômeno muito grande. Para vocês terem noção, a legenda da mãe Michele para eleger um vereador precisaria de 5.000 votos. Em torno de 5.000 votos não fez. A gente tem, por exemplo, assim, a gente para pensar, o Podemos, União Brasil, o próprio Progressistas do Cristiano Oliveira, o PSB, o PRTB, o Novo, o Solidariedade, a Rede, o PSOL, o Avante e o DC. Todos esses partidos não chegaram nos 4.900 votos, que é a votação que o Bordin fez. Por exemplo, assim, ó, o Progressistas tinha o Cristiano Oliveira, a União Brasil tinha o Guerin, que fez 1.500 votos, o PSB era o vice-prefeito da Estela, o PRTB, como tu disse, era o partido da mãe Michele. Esses partidos, o partido todo, os 18 candidatos ou 15 candidatos, não chegaram no número que o Bordin chegou sozinho. Outra coisa que é interessante a gente falar justamente é a mãe Michele, né? Número em rede social também não quer dizer muita coisa quando os teus seguidores talvez não sejam de Alvorada. Que é o caso que eu acho que pode ter passado o PG Boca Aberta, que tu também. Que são influencers de redes sociais e tal. E, cara, querendo ou não, o comitê da mãe Michele era um dos melhores localizados ali, né? Na antiga Madeira, pra quem conhece ali. Antes foi uma agência da Caixa ali, Banrisul. Né? Do Banrisul, isso. Agência do Banrisul ali. E era forte o comitê, né? Era na frente do comitê do Herder Fraga, né? Que merece uma outra menção, assim, como um dos melhores comitês que tinha, assim, de vereador, né? Acho que eram os 2 melhores da cidade, tá? Os dois pra vereador, os 2 mais bem localizados. Né? E, cara, querendo ou não, é uma votação que meio que é, sei lá, meio humilhante pra mãe Michele, né? 1.500 votos é muito voto, mas acho que a expectativa dela era de mais votos. A gente também não tem como falar, porque a legenda também não ajudava, né? Talvez a outra pessoa mais conhecida era a dona do Resenha. A Alice do Resenha, a Alice do Resenha ali. E também foi, acho que se eu não me engano, foi a segunda mais votada da legenda. O segundo mais votado foi o Assis Gaiteiro, irmão do ex-delegado Estivalete. Mas para além disso aí também já não foi muito mais, né?
O Steve Valeri, que é o Assis Gaiteiro, não fez 300 votos, que foi o segundo. Pois então, né? Então, também a legenda não ajudou, assim. A Mãe Michel, se tivesse em um outro partido, talvez entraria, Sim. né? Só que daí também, não é uma pessoa que é nativa de política, né? Ela vem de redes sociais, faz um outro trabalho, então... Mas, ao meu ver, 1.500 votos é pouco. Pra uma pessoa que tem essa potência e já foi assunto nacional, né? Não, com certeza. Mas eu acho que foi uma eleição, assim, de vereador. Eu não sei muito o que esperar, sabe? Porque a gente tem ali como... A gente não sabe como é que vai ser essa composição, né? Hoje, em tese, a base do governo teriam 4 vereadores. Os 3 do PL e a Oliane do PSDB. Só que a Oliane do PSDB fez campanha pro Schumacher. A gente não sabe se era considerada base pro Douglas Martello ou não. Não tem como saber, ele não se pronunciou ainda sobre isso. Então a gente sabe que provavelmente o PL vai ter que conversar com outros partidos. Eu acho que o PT é oposição, eu acho que pelo menos o William, pelas desavenças de Cristiano Schumacher e Douglas Martello na campanha, o William também deve ser oposição, mas o Zé talvez não. Talvez o Douglas se sente só com o Zé, não se sente com todo o PDT, né? E daí tem que avaliar o que vai acontecer, né? O MDB e o PR... Na Câmara de Vereadores dessa terça, o Douglas Martello e o Valmor estiveram na sessão, compuseram a mesa, e ali alguns vereadores já sinalizaram que estarão apoiando o governo. Não foi dito de cargo, não foi dito se vai ser um apoio oficial, se vai ser só a pessoa, mas o Elias Fernandes, que daí representa o PRD, já que o Éder ainda não pode falar, porque o Éder assumiu só em janeiro, o Republicanos, na figura do Rodrigo Mendes, o MDB, já circularam aí. O Douglas foi na festa do Preto no domingo, e a Neuza já tirou foto com ele nas redes sociais, do Salgado. Então a gente não sabe, óbvio, o PL precisa de pelo menos 9 vereadores para ter a maioria simples na Câmara para aprovar mudanças. Inclusive eles alegam que corte de CCs, diminuição de secretarias, isso tem que passar pela Câmara. Então a gente sabe que ele vai precisar negociar. Mas não sei ainda o que prever essa Câmara, sabe? Porque esses 4 nomes novos, os 2 que já tiveram a gente até conhece um pouco, mas esses 4 nomes novos é difícil. Óbvio, Felipe Gil vai estar com o governo, porque ele é do PL, né? O Cleiton a princípio é a oposição, mas o Éder e o William são incógnitas pra gente, né? É isso aí que a gente vai ver. E também a gente vai ter que ver a habilidade da gestão Martello em dialogar com essas pautas, né? Até mesmo na Câmara ali, né? Tá certo que hoje as 3 maiores bancadas são a do PL, a do PT e a do MDB, né? Todas com 3 vereadores cada, né? Isso aí já é um ponto de partida para ajudar a prefeitura, né? Porque, querendo ou não, ele tá já com ao menos 3 vereadores garantidos, né? Esse primeiro ano, geralmente, o que a gente fala é a lua de mel, né? Com a vitória ali, tu tá impulsionado, né? A tua base da militância tá bem ainda movida, mas vamos ver se com o tempo não vai se desgastar, né? A gente também tem que ver que o cenário nacional, hoje o PT está no poder, né? E a nível estadual o governador ainda é do PSDB, né? Daqui a 2 anos muda, mas a gente não sabe quem vai entrar, né? E muitas emendas, muita verba vem no âmbito federal e vem no âmbito estadual, né? Então são instâncias, né? E tem que ver como é que esse pessoal aí vai dialogar com essas instâncias, né? Tendo em vista que eles não estão no poder nesses outros lugares, né? Então não é só alvorada, né? Não. E a gente tem que fazer isso. Mas eu acho que isso é um ponto pro nosso terceiro bloco, que é um pouco de projeção de futuro. Mas assim, é um desafio. A gente sempre fala, assim, é só pra gente terminar esse bloco, essa questão disso, né? Tanto é que muita gente fala que os primeiros 100 dias são o dia de tu mandar as leis mais problemáticas, que tu ainda tem, o eleitorado ainda tá contigo, né? E acho que isso vai acontecer no mandato do Douglas. Ele provavelmente vão ter sessões extraordinárias de janeiro e fevereiro ali, já para aprovar uma série de projetos, mas eu acho que a gente entra pro terceiro bloco falando um pouco de projeção de futuro, pode ser? Vamos lá. E falando um pouco de futuro, Matheus, eu acho que a gente pode começar por essa questão assim, de mudanças, né? O Douglas Martello ele prometeu corte de 50% de CCs e corte de secretarias. É difícil a gente projetar que secretarias a gente vai deixar de existir, né? Talvez a Secretaria de Meio Ambiente possa virar um departamento de educação. A gente sabe que lá embaixo, onde é o pátio de obras, tem a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a Secretaria de Serviços Urbanos, a Secretaria de Planejamento e Gestão Urbana, talvez elas virem uma grande secretaria. A Secretaria de Gestão de Regularização Fundiária também possa se juntar a isso. Eu acho que a Secretaria de Comunicação pode se transformar em um departamento da Secretaria de Gabinete e ser a Secretaria de Governo só, como já foi outras vezes.
difícil a gente prever assim, quais secretarias. Hoje teve a primeira reunião ali da transição de governo. A gente viu a figura, além do Valmor e do Douglas, a figura do Tyson. Tyson foi secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Apollo, foi candidato a vice-prefeito do Valmor e é empresário. A Mix Alimentos é a empresa dele na cidade, né? Então, por exemplo, o Tyson ali ser um secretário de Desenvolvimento Econômico, aí nós estamos teorizando, tá? Não houve nenhum anúncio oficial. Mas o Tyson secretário de Administração, o secretário de Desenvolvimento Econômico não seria um absurdo. Muita gente já fala no Maurício Cardoso como secretário da Fazenda ou Desenvolvimento Econômico também. O nome do Dr. Darcy Bart já circula como secretário de Saúde. A cultura ali, a gente não sabe se vai separar do esporte. O Cristiano Oliveira, que foi um vereador muito bem votado, mas que não entrou, era da coligação dele, e já foi dito que estará junto, e acredito eu que com cargo de secretário, pelo tanto que ele trabalhou. Mas isso a gente está teorizando também, contando que vai diminuir secretaria e contando que não vai precisar dar secretaria para MDB e companhia, né? MDB, Republicanos, ou PRD, ou o partido que entrar, né? Os partidos que entrar vão querer espaço com um certo destaque. Secretaria é a possibilidade. Então é difícil de projetar secretários ainda, né? Mas o que tu espera, assim, não sei se tu quer começar pela prefeitura, pela Câmara, o que tu projeta para o futuro? Acho que essa tua última fala aí sobre as secretarias é o cerne da questão, porque, cara, a secretaria, querendo ou não, é uma moeda de barganha, né? Pra te conseguir apoios dentro da prefeitura, dentro da Câmara. Então, assim, eu acho muito difícil diminuir secretarias, assim, talvez diminua uma ou duas no máximo, assim. E, cara, eu não duvido que daqui a um tempo até aumente o número de secretarias, né? Porque é uma das maneiras que os governos têm para ter, talvez, possibilidade de aprovar um projeto, alguma coisa assim. O Douglas, em campanha, falou que vai buscar financiamento internacional, várias coisas assim, e isso aí precisa de gente para trabalhar. E gente para trabalhar no governo é secretaria, querendo ou não, né? Para tomar determinados assuntos. Geralmente no início do governo, quando se começa a compor o governo, as secretarias parece que vão ser todas internas, né? Só que quando a realidade bate a porta, né, a gente vê que não é bem assim a coisa, né? Tem que ter argumento, tem que ter conversa e diálogo, né? Porque tem outras forças que atuam dentro das prefeituras, né? E isso aí tem que ser levado em conta. Mas o futuro, assim como eu falei no último bloco ali, tem que ver a capacidade de diálogo que vai ter essa nova gestão na prefeitura, né? O quão aberta ela vai ter. E na Câmara, agora já entrando no assunto dos vereadores, assim, eu queria primeiro já falar a minha... Como é que é fazer a minha meia-culpa aqui, né? Que a gente muitas vezes pode ter sido meio crítico ao Schumacher no quesito de ele ser o vereador pro resto da vida, né? E no fim das contas ele foi corajoso, né? Foi corajoso e se lançou, né? Sem saber que ia ganhar, né? E realmente não aconteceu, né? Chegou em terceiro lugar. Mas mostrou coragem, né? Claro, ainda tem um Schumacher no governo. O Gui acabou de TikTok dele acabou de estourar aqui na frente aqui. Mas acontece, né? De novo. Desculpa, gente, é uma foto a porra também. É a Rádio AM aqui no seu tocador de podcast preferido. Mas assim, Schumacher, tem um Schumacher na prefeitura, né? Então assim, o clã Schumacher está representado ainda, né? Na Câmara de Vereadores, isso. Na Câmara de Vereadores. O PT ainda conseguiu se eleger, a gente ainda errou dentro do PT, né? Porque a gente tinha falado que o mais certo era o Leandro. E o Leandro foi quase por fora. O Leandro foi o terceiro mais votado. Então, o Sr. Eduardo próximo dele, assim, na votação. Né, que fez uma votação extremamente expressiva, né? Também uma primeira vez, né? Mas isso também não é o caso, é outra conjuntura, né? Acho que pro futuro, assim, a gente vai ter que ver como que vai ser o compor, mas vai se compor a Câmara, né? Mas assim, é certo que a oposição vai ter pelo menos 4 pessoas. Os 3 do PT e mais um na figura do William, né? Sim, sim. Assim, eu acho que o Douglas ele começa com 2 calcanhares de Aquiles, talvez seja, ou 2 pontos sensíveis, tá? Primeiro, essa questão, ele prometeu diminuir a máquina, enxugar a máquina, então se ele não diminuir nas secretarias vai ficar complicado, mas não sei como é que vai ser a recepção pro militante, assim. O público geral muitas vezes não sabe o número de secretarias, não sabe o número de secretários. Para mim, o que mais pode atingir ele do público leigo da política, o público alheio da política que votou nele por outros motivos que não por ser um militante do PL ou um militante do Bolsonaro,
é o Shopping de Alvorada. Ele se comprometeu muito com essa obra, que é uma obra privada, é uma obra que ele... O Douglas não tem como injetar dinheiro público para fazer ela acontecer, sabe? Ele acredita que com ele no governo o Foguinho iria investir, e o Douglas precisa que de fato esse investimento aconteça agora, porque eu acho que esse é o grande calcanhar público geral, assim. Muita gente pode ter votado no Douglas por querer parar de olhar e passar por aquele prédio ali daquele jeito que tá, sabe? Então acho que esse é o grande desafio do Douglas, por mais que não seja um desafio do poder público, né? O shopping não é uma obra pública, mas acho que o grande desafio dele é entregar essa obra no fim dos 4 anos do mandato dele. Acho que esse é o grande desafio, assim. É difícil projetar secretarias, assim como é difícil projetar o futuro dos outros candidatos. Citou o Schumacher, a gente já circula nas redes sociais a possibilidade de ele concorrer a deputado. Não foi algo que ele anunciou, foram militantes que falaram, não se sabe se isso é oficial ou não. Acho que o Schumacher não tem escopo para ganhar deputado. Não conseguiu para prefeito. Foi o terceiro lugar para prefeito. Então, eu não sei qual é a entrada que ele tem em outros municípios, assim. Por mais que ele andou por alguns municípios na campanha dele, eu sei que ele foi a São Leopoldo, ele foi a algumas cidades, acho que era Gravataí, se não me falha a memória também. Mas eu não sei a entrada que ele tem para disputar um legislativo estadual, assim. Mas é muito difícil. Acho que a Estela concorre de novo a deputada. Eu acho que a Neuza, se o MDB entrar no governo, quando vier, até ocupa uma secretaria. Pode ser secretária de novo, assim, daqui a pouco uma educação, já que ela foi coordenadora da 28ª, não sei. Aí a gente está teorizando sobre esses nomes, né? E de novo, acho que resgatar aquilo que a gente falou no primeiro bloco, eu acho que essa pode ter sido eleição de aposentadoria de alguns nomes. Pode, daqui a pouco eles podem nos surpreender e mudar. Como a gente falou, assim como a gente está dizendo que essa pode ser a eleição que a rede social virou regra, e na próxima a questão do panfletagem pode voltar com força, a gente está falando baseado no agora. No agora eu acho que tem nomes, como a gente já citou no primeiro bloco ali, que a gente achava que tinha uma influência maior que de fato hoje mostrou ter na seleção, podem ter dado adeus à sua vida pública. E tá tudo certo, acho que ciclos iniciam, existem e terminam, né? Eu acho que outro nome que a gente até não trouxe é o próprio nome do Apolo, né? Assim, como fiador da Neuza, né? Tu falou ali que também, claro, a gente sabe, ele não participou de Caiazes, não participou de poucas, né? Mas assim, querendo ou não, a Neuza era a candidata do Apolo, né? E isso aí também, um quarto lugar é uma coisa que pesa, né? Para o futuro político, querendo ou não, né? Ainda mais pensando que era sucessão, né? Porque, por exemplo, assim, o sucessor do... Vamos pegar as eleições que a gente acompanha, o né? Lula elegeu a Dilma. Não, mas não é nem pro Lula eleger a Dilma. O sucessor da Estela foi o Dorvalino ficou em segundo. O sucessor do Brum foi o Borba ficou em segundo. O sucessor do Sérgio, o Sérgio que nem foi para reeleição, porque o governo não era bem avaliado, foi a Giovana ficou em segundo. Tem o Nadir, tem o Mário do Metrô, tem o Rosseto, tem outros nomes atrás. Acho que o próprio Douglas concorre naquela eleição, faz 9 mil votos. Na última eleição, o Apolo foi para reeleição e daí ganhou. Mas tipo assim, ó, teu sucessor ficar em quarto lugar é uma imagem ruim que fica, né? Das duas uma, né? Ou o teu sucessor realmente tem uma rejeição altíssima, ou tu não consegue traduzir para tua base que aquele teu sucessor é tu mesmo, né? Então isso aí deve estar sendo, né, arejado internamente no MDB, né? A gente espera que sim, né? Espera que sim, né? Mas assim, um quarto lugar para um governo que era positivamente avaliado pela população é no mínimo estranho, né? E acho que isso aí fica para um futuro, né? A gente saber o que vai acontecer, principalmente com o MDB, né? Que deixa de ser governo. Hoje é um governo demissionário aqui em Alvorada, né? E é isso, gente. Terminamos nosso programa especial de eleição, de cobertura de pós-eleição. Como a gente disse, gravamos no dia 10 de outubro. Esse programa deve estar no ar entre o dia 11 e o dia 12, né? A gente agradece todo mundo que escutou até aqui. A gente pede desculpa por não ter vindo com mais frequência. Como o Matheus disse, a eleição foi uma correria. A gente primeiro esperou as sabatinas terminarem, depois tinha o debate, depois teve pesquisa eleitoral, e a gente ficou aguardando todos esses cenários acontecerem, e acabou a eleição nos engolindo, assim, o furacão nos levando junto. Mas agora a gente pretende voltar com a nossa periodicidade de 15 dias. A gente vai voltar. Contamos com o retorno do Fábio e do Mosquito, as pautas, como sempre, comentando assuntos da cidade. E a gente se vê, né, Matheus? A gente se vê por aí. E outra coisa, né, o Gui, ele tá assim, né, nesse semblante, né, vocês não estão vendo, né, porque não tem o da Ponte pra Cá vídeos, né. Mas
Mas assim, o Gui, ele foi, essa eleição deu uma sugada nele legal. Ele deu uma emagrecida pelo menos uns 5 quilos aqui, né? E agora sim, agora mais calmo, né? Pra quem não sabe, o Gui trabalha no veículo tradicional de mídia aqui da Alvorada, né? Então ele tava 100% envolvido em todos os assuntos da eleição, né? Agora ele vai tirar uns dias pra descansar, mas daqui a 15 dias a gente tá de volta. Isso aí, gente. Até mais.